Vamos fechar os nossos olhos, trazendo as nossas mentes os bons sentimentos, a imagem de quem amamos, a imagem do Mestre Jesus, permitindo assim que a gente entre em conexão, que venhamos a lembrar daqueles que nos são próximos ou não, que estão a necessitar de auxílio, para que as nossas vibrações, nesse momento, possam ser utilizadas pela espiritualidade amiga em prol daqueles que mais necessitam. Jesus nos convida a sermos seres melhores, a estendermos as nossas mãos aos nossos irmãos, que busquemos na humildade ações que venham a beneficiar não somente a nós, mas a todos que nos acompanham. Então, que sejamos gratos sempre à oportunidade que o Pai nos deu de existirmos e assim podermos desenvolver as virtudes as quais nos farão seres melhores. Que o bem seja para nós mais que uma bandeira, uma forma de vida, de ação, de sentimentos. Que a dor que por vezes nos chegue não seja vista por nós como punição, mas como forma de aprendizado, de desenvolvimento daquilo que necessitamos melhorar. Então, busquemos ser felizes dentro das nossas condições. Porque fazer o bem, trabalhar em prol dos nossos irmãos e de nós mesmos, promove em cada um de nós a felicidade que nos é permitida sentir. Então, que venhamos a viver a nossa encarnação de forma sábia, trabalhando, comemorando em cada novo dia. Porque somos amados, somos espíritos iluminados. Jamais venhamos a nos esquecer disso. Porque somos filhos de Deus. Que assim seja. Boa tarde a todos que adentraram no momento da prece. Fico muito feliz em rever muitos dos irmãos, amigos, da família. Costumo dizer que somos uma família, porque estamos aqui com o mesmo objetivo, cada um de nós. Aprendermos e transformar esse aprendizado em ação. Crescermos enquanto espíritos encarnados que aqui estamos. Então, estou retornando hoje, estou muito feliz realmente. E hoje nós vamos estudar o capítulo 9 deste livro, né? Emprego de Deus, nesse encontro marcado com o Evangelho, que se destina a estudar Amélia Rodrigues. Esse espírito, essa mulher enquanto encarnada, que proporcionou para nós, mulheres, um olhar muito mais consciente em prol do outro. E, enquanto espírito, nos traz um olhar muito mais profundo, né, que até então não tínhamos, sobre o Evangelho. Então, hoje nós temos como expositora, que vai explanar sobre o capítulo 9, Ela Dorme, a nossa irmã Silvana Pádua. Seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, se assim você quiser, sobre o centro que você participa, para que a gente possa ir te conhecendo. Ela é de Cruz das Almas,
Seja muito bem-vinda. Sim, na verdade, eu moro em Cruz das Almas há 15 anos. Eu sou de Minas e estou na Bahia durante esse tempo, há 15 anos, e desde que aqui cheguei, eu me inseri na Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, que é uma casa espírita aqui de Cruz das Almas, e ali tenho trabalhado durante todo esse tempo. Além do trabalho desenvolvido na Associação Espírita Obreiros da Fraternidade, em Cruz das Almas, eu tenho feito o que faço aqui com vocês, lives. Hoje tem sido mais lives. Faço algumas vezes presencial em cidades próximas aqui, à região de Cruz das Almas, no Recôncavo, mas tenho me exercitado mais na divulgação pelas lives. Então, essa tem sido a minha proposta. Eu estou na doutrina espírita há mais de 30 anos, e desde o início, bem próximo, assim, nos primeiros anos que eu comecei a estudar, a frequentar, eu venho trabalhando na divulgação a partir da exposição doutrinária. E também grupos de estudos, evangelização da infância, mas hoje em dia é muito voltado para a exposição doutrinária do trabalho. É sempre uma alegria estarmos aqui com este grupo que já estive outras vezes, e é sempre muito bom conhecer pessoas e lugares, mesmo que a gente não esteja neles, né? Porque a tecnologia nos permite estar em lugares sem presencialmente estar, mas se pensarmos na trajetória do espírito, o espírito, como diz na leitura da obra kardeciana, o espírito sopra onde quer. Então, nós não precisamos estar ali materialmente em algum lugar para nos encontrarmos espiritualmente e afetivamente nele. Agradeço o convite, principalmente porque eu sou muito, mas muito admiradora de Amélia Rodrigues. A Amélia Rodrigues tem sido minha companhia por muitos anos, nos estudos e leituras do Evangelho. Inclusive, eu estou agora relendo o Trigo de Deus. O meu é um pouco diferente do seu. É antigo. É bem antigo. Mas é a mesma obra, né? Só muda a capa. E hoje o convite para a nossa reflexão, mas antes eu só quero me orientar com relação ao tempo, porque cada casa espírita tem uma diretriz, e às vezes eu me confundo um pouco. Pronto. Você tem até as 18 horas. Certo, ok. Obrigada. Então, quando a gente vê no capítulo Ela Dorme, contido no livro Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo, nós vamos entrar em contato com um trecho de Lucas, no capítulo 8, versículo 40, 42 e 49 e 50, em que Lucas narra parte da história de Jairo. Quem é Jairo? Jairo, ele era chefe da sinagoga. Essa informação, ela tem um peso muito grande, porque a gente sabe que nem todos os judeus, fariseus e todo este grupo que compunha essa estirpe, nem todos tinham proximidade com Jesus ou aceitavam Jesus como sendo aquele que veio trazer respostas e que veio também nos trazer a ideia do reino do céu, colocando ao nosso alcance afetivo, intelectual. Então, esse trecho que Lucas traz, ele vai relatar Jairo, o chefe da sinagoga, ou seja, ele tinha um papel, ele tinha uma importância em termos de personalidade, ele tinha uma representatividade naquele meio, e ele procura Jesus para pedir que curasse a sua filha única, que estava gravemente enferma.
Ou seja, Jairo era uma autoridade religiosa respeitada. E quando ele busca Jesus para solicitar a cura da filha, ele demonstra humildade e confiança diante da dor que vivia. A enfermidade e, posteriormente, a morte da menina representam uma das maiores provas humanas, a perda de um ente querido. E nós entendemos Jairo. Quem nunca se desesperou diante da doença de um ente querido, da enfermidade? Mesmo aqueles que já estão mais velhos, mais idosos, mas sobretudo crianças. A menina tinha 12 anos. Estava no auge da sua vida física, começando, se abrindo para o mundo. E é acometida por uma enfermidade que certamente inquietava a família, tanto que, movido por essa dor, e a gente entende a dor de Jairo, porque em algum momento nós também já sentimos preocupados, aflitos, angustiados quando vemos um ente querido sofrer por alguma enfermidade, sobretudo filhos, nós também nos sentimos assim, nós entendemos a dor de Jairo. Mas é interessante que o Jairo, ele rompe barreiras, porque ele tem uma barreira muito grande, que é o fato de ser o chefe da sinagoga, procurar Jesus, que nem sempre era bem visto naquele meio, muito contestado. Mas ele rompe essa barreira e procura Jesus, dando esse testemunho de grandeza, de fé, de confiança e também de humildade, porque ele sai do conforto da sua posição e vai de encontro a Jesus. Antes da gente entrar no texto de Amélia, que é um texto extremamente rico, profundo e belo, porque a Amélia Rodrigues consegue fazer isso. Ela traz o texto que geralmente sempre, em qualquer escritura, escrito por qualquer autor, é profundo, mas ela traz com poesia, ela traz com beleza. E a poesia, ela toca diretamente o coração. Então, nós entramos em contato com o texto, lemos. Quando entramos em contato, fazemos a leitura, nós estamos trabalhando o campo cognitivo. Mas a beleza com que ela apresenta, a beleza poética, literária com que ela apresenta o texto, toca o coração. Então, nós nos sentimos muito envolvidos e emocionados ao ler o texto. Mas antes da gente entrar no texto, eu acho interessante a gente contextualizar o que Lucas apresenta nesse capítulo, porque é interessante observar. O capítulo 8, apresenta uma sequência de ensinamentos e demonstrações de poder espiritual de Jesus. Então a gente sabe que Jesus veio ao planeta para ensinar, reencarnou, né? Ele está no planeta já há bastante tempo, acompanhando todo o processo evolutivo, mas ele vem e se materializa para ensinar, sobretudo, sobre o amor. Então ele vem tocar o coração das pessoas, mostrando uma perspectiva de vida diferente daquela que as pessoas tinham à época e ainda tem até hoje, que normalmente nós compreendemos a vida como uma representatividade material. Viver é cumprir compromissos, obrigações, fazer coisas, desincumbir de tarefas, e às vezes nesse emaranhado de experiências, nós nos perdemos desta essência, e Jesus vem nos trazer a essência. Lucas, então, está mostrando Jesus à humanidade, porque ele escreve o livro, ele não conviveu com Jesus pessoalmente, né? É importante que a gente lembre disso. Ele não conviveu, ele ouviu as histórias a partir da narrativa de Maria. Ele esteve acompanhando Maria e Paulo, mas sobretudo Maria. Então ele vem mostrar que Jesus possui autoridade sobre a natureza. Quando nós entendemos essa autoridade sobre a natureza, e nesse capítulo 8 nós vamos ver, ele vai trazer os espíritos obsessores,
as enfermidades e até mesmo a morte, como no caso que nós vamos ler aqui de Amélia Rodrigues no capítulo que estamos estudando. Então, vamos fazer uma linha do tempo aqui rapidamente antes de adentrarmos no capítulo, porque quando nós chegamos nos versículos 19 e 21, nós vamos ver o momento em que avisam a Jesus que sua mãe e seus irmãos o procuram. Jesus estava num determinado lugar e a sua mãe e os seus irmãos chegam até esse lugar e avisam que queriam falar com ele. E as pessoas vão até onde ele está e levam um recado. Sua mãe e seu irmão estão aqui. E ele responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, olha que interessante. Um capítulo que vai finalizar com a história da menina, da filha de Jairo, começa ali, tem umas outras passagens anteriores, mas eu preferi destacar essas, achei mais interessante. Ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E afirma: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então ele vem nesse momento quebrar o paradigma de família biológica que nós nos apegamos tanto. Ele não está ensinando, ele não é alguém que ensina, ele não aceita o título de mestre, esse título não está incorporado à passagem dele pelo planeta Terra. Kardec oferece a ele os títulos de guia e modelo. Na pergunta, com 625, na questão 625, quando ele pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como guia e modelo, os espíritos respondem: Jesus. Então, guia, modelo, irmão, mestre, referência. Um guia e um mestre que ensinam. Então, nesse momento, quando nós começamos o capítulo, Lucas nos traz essa reflexão profunda. Ouvir a palavra de Deus e a praticar. Aonde está a palavra de Deus? Eu pergunto para vocês, meus queridos e queridas. As leis divinas estão na nossa consciência. As leis de Deus estão na nossa consciência. Ouvir e praticar as palavras de Deus significa sintonizar com o divino. E sintonizar com o divino é sair deste perfil de materialidade em que nós muitas vezes nos encontramos. É observar, é perceber a vida com olhos de alma, de essência. E esse, então, é o caminho que nos faz nos tornar irmãos, nos aproxima, nos une como uma grande família. Um pouco mais à frente, nós vamos ver versículos 22 e 25, ele termina esse diálogo e logo já vem uma travessia pelo rio, uma tempestade ameaça o barco, e os discípulos ficam temerosos e Jesus acalma os ventos e o mar. Olha que interessante. Então aqui, se aqui nós temos a indicação do que fazer para avançar na caminhada evolutiva que estamos empreendendo, que é ouvir, sintonizar, ouvir a palavra de Deus e a praticar. A palavra de Deus que está na nossa consciência, nas suas leis que estão na nossa consciência. Aqui nós vemos uma manifestação de poder de Jesus, quando ele acalma a tempestade e deixa todos os discípulos admirados. Que homem é este que consegue acalmar os ventos e o mar? Não era o rio, era o mar. Havia dito que era o rio, mas é o mar.
No capítulo 26, 39, é quando Jesus encontra um homem atormentado por espíritos perturbadores, o espírito, aquele obsidiado de Guedara, e ele então tem um diálogo com o obsidiado, inclusive a Amélia Rodrigues, no seu texto, faz referência a isso, a este encontro de Jesus com o obsidiado de Guedara. E ele então tem uma conversa com Jesus, o obsidiado. Jesus pergunta o nome, ele diz que não era um só, que era a legião. Jesus pede que ele se afaste e os espíritos, esta legião de espíritos se afasta e vão perturbar os porcos que se atiram no penhasco, morrendo todos. Isso causa uma grande insatisfação naquele povo que fica indignado e manda que Jesus se retire. Então, nós vemos acalmar a tempestade, nós vemos afastar os espíritos que perturbavam aquele homem há muito tempo, a cidade toda conhecia, todos sabiam. Nós vemos essa manifestação de poder para chegarmos no versículo 42, Jairo se aproxima de Jesus e suplica: Senhor, eu tenho uma filha única, de cerca de 12 anos, e ela está à morte. Jesus então vai até a casa de Jairo, vê a menina, e no caminho, enquanto caminha em meio à multidão, uma mulher que sofria hemorragia 12 anos, olha que interessante. A menina tinha 12 anos, a mulher sofria hemorragia há 12 anos, ela se aproxima e toca as roupas do Cristo, e ele fala: alguém me tocou, e é repreendido de certa forma por Pedro, que diz: é claro que tocou. Havia uma multidão, porque enquanto ele ia para a casa de Jairo, a multidão o acompanhava. Então ele percebe o toque, a mulher se encoraja, diz para ele que ela o havia tocado, ele fala: minha filha, a sua fé te salvou, te curou. Então, tudo isso acontecendo neste capítulo que Lucas apresenta à humanidade e nos traz possibilidades de grandes reflexões. No versículo 49, enquanto Jesus ainda falava com a mulher, neste episódio, chegam aqueles que acompanhavam a dor de Jairo e informam: tua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. No versículo 50, Jesus escuta a notícia devastadora e afirma: não temas, crê somente, ela será salva. Depois segue até a casa de Jairo, trazendo a menina novamente à vida. Então a gente vê que é uma passagem intensa, cheia de situações, cheia de possibilidades, de reflexões, que a Amélia vai destacar no capítulo 9 do livro Trigo de Deus. Eu vou, até onde conseguir, fazer a leitura do texto. Eu não consigo não fazer, por mesmo que às vezes fique cansativo, mas é que os textos dela são muito bonitos, e eu acho que a leitura nos ajuda nessa sintonia com o que é elevado. Os discípulos permaneciam sobre o dualismo das emoções que haviam vivenciado há pouco em Guedara. A cura do obsesso, instantânea e comovedora, deslumbra-os. Porém, a reação do povo que perdera sua vara de porcos aturdira-os. Vociferantes e agressivos, os gesarenos pediram que eles se retirassem de suas terras e não se preocuparam com o enfermo restaurado na saúde. Eram-lhe mais importantes os suínos do que a criatura, e por isso expulsaram também o recuperado, acusando-o de intermediário, responsável pelo prejuízo dos porcos que se atiraram ao mar. É tão interessante o que ela traz para a gente como
início do capítulo, porque esse dualismo de emoções, nós tanto tempo depois ainda vivemos. Muitas vezes nos deslumbramos perante a realidade espiritual apresentada por Jesus nas obras, nos textos, artigos. Quando nós temos contato com os textos, ficamos inebriados, encantados com a beleza, e de alguma forma aquilo nos toca profundamente, porém, ainda somos criaturas muito aturdidas pela vara de porcos. E no caso aqui, não estamos falando dos porcos, propriamente dito, porque isso era uma peculiaridade da época, que nos falam primeiro que eles não eram judeus, né, os guedarenos não eram judeus, porque os judeus não se alimentavam da carne de porco, não se alimentam até hoje. Então eles não tinham familiaridade com nada daquilo que eles haviam, então para eles, que eles vinham ali vivendo, aquele povo vivia, o povo que acompanhava Jesus vivia, na maioria eram judeus, e eles tinham a crença no Deus único, isso já era algo bem trabalhado, ou seja, eles tinham acesso à espiritualidade. Por mais que ainda fossem pessoas confusas, que viviam no meio dessa dubiedade, o mundo ou o espírito, que nós ainda vivemos hoje, por mais que eles tivessem essas questões que dividissem internamente as suas perspectivas de vida, eles eram pessoas que vislumbravam algo além da matéria, assim como nós. Então, quando nós falamos dos porcos hoje, da vara de porco, que se atira ao mar, e isso deixa transtornada as pessoas, isso ainda reverbera em nós, mesmo que não sejamos os donos da vara de porcos, ou que isso não fale em nada na nossa vida, mas simbolicamente nós estamos aqui encontrando no texto de Amélia uma referência ao apego, à identificação com a matéria. E talvez não sejamos donos de uma vara de porcos, mas temos os nossos empreendimentos pessoais que dizem respeito à vida material e que preenchem um grande espaço na nossa vida, dando sentido, dando motivação, propósito à nossa existência, nos fazendo cegar perante o extraordinário, o maravilhoso, que nós poderíamos trazer para a nossa vida hoje, tomando uma palavra, a empatia. Porque tínhamos um homem perturbado por uma enfermidade, fruto do processo obsessivo, que o deixava completamente transtornado, era um homem vítima de preconceito, e ninguém daquele povo que conhecia o homem, que acompanhava de alguma forma a sua dor, ficou feliz em vê-lo liberto do mal que o afligia. E esta é uma situação que nós vivemos ainda hoje, tanto tempo depois, em outras circunstâncias, num outro contexto. Nós temos o material oferecido pela doutrina espírita, pelo evangelho, e nós temos a visão de mundo materializada que nos compõe, e muitas vezes nós trabalhamos apenas com o intelecto. E quando usamos apenas o intelecto, não acionamos o coração, o sentimento. Daí a dificuldade de ter empatia, que é o que Amélia traz nesse primeiro trecho do capítulo de forma tão bela. E ela continua. A criatura humana sempre defronta opções para agir com segurança, correta ou não. Invariavelmente elege a perniciosa por encontrar-se aturdida pelas paixões desgovernadas,
tudo enxergando por lentes com distorções ópticas. Dispondo do grande momento para o êxito, para a felicidade. Prefere o caminho tortuoso da dor, da sombra, não se lhe furtando, no entanto, em definitivo, por não poder fazer estacionar a marcha do progresso. Retornando às praias queridas de Cafarnaum, ainda não se haviam tranquilizado quando uma multidão ansiosa o cercou, rogando ajuda a Jesus. O mestre, impertérrito, amava aquela gente estúrdia, sofredora e ansiosa. Então a criatura humana, quando a Amélia traz essa criatura humana, ela não está falando apenas das pessoas que estavam envolvidas no episódio de Guedara. Ela está falando da criatura humana que hoje, ainda é convidada a escolher caminhos. Nós somos convidados diariamente a escolher caminhos. Mas não no sentido de fazer grandes escolhas em que eu vou modificar completamente a minha vida ou não nesse sentido. Escolher caminhos no sentido interno, de como vislumbrar a vida, de como enxergar a minha própria existência. Eu a enxergo como uma grande oportunidade ou eu a enxergo como uma repetição de cenas e situações que eu já venho repetindo há séculos, milênios, e não consigo avançar. Então, o avanço, ele está presente, porque há uma lei de progresso que, de alguma forma, nos faz avançar, mas ainda não há o avanço deliberado, daquele que faz a sua escolha, daquele que escolhe a luz e segue o caminho da luz destemido. Muitas vezes, nós outros, tanto tempo depois, ainda escolhemos as sombras de nós mesmos, as coisas que preferimos ocultar, as coisas que fingimos não ver, que não queremos encarar e que se encontram aqui. Não estão lá. As sombras não estão fora. Elas estão dentro. Nós é porque precisamos aprender a olhar para elas. Então, toda essa história do obsedado de Guedara, ela nos convida a isso. Como reagiríamos se fôssemos lá, nós, os habitantes daquelas terras? Como iríamos lidar com aquela situação? Afinal de contas, o ganha-pão se precipitou no mar, que eram os porcos. O ganha-pão que fazia com que muitas famílias sobrevivessem, mas, no entanto, um homem estava liberto. Como lidaríamos com isso? Diante dos riscos do nosso conforto material, com a libertação de um ser que vive há anos aprisionado à sua própria prisão interna. Então, este é o convite de Amélia nessa obra. É nos fazer refletir sobre a importância das situações que temos hoje e que tinham também há tanto tempo atrás, mas que ainda não conseguimos compreender em profundidade, ainda não conseguimos assimilar. Jesus tinha paciência para com todos, diz Amélia, e compreendia-lhes as necessidades, as inquietações. Ainda hoje ele permanece assim em relação a nós. Nesse natural tumulto em que eles viviam, chegaram lá da região em que estavam, vinham aqui para outra cidade, a multidão se acerca, nesse natural tumulto, aproxima-se o chefe da sinagoga, o homem honrado, que aflito, prostra-lhe aos pés e roga atender a filhinha que enfermara e se encontrava à morte. Jairo conhecia Jesus, sabia do seu vínculo com Deus, embora os seus compromissos com a religião que representava não aderissem a essa ideia. A cidade era pequena, a região caracterizada pela simplicidade e pureza de costumes, onde todos se conheciam de algum modo, todos conheciam Jairo.
Todos sabiam da importância deste homem naquele contexto social em que viviam. E ali estava Jairo. Se a gente vê os guedarenos fazerem opção pelos porcos, lastimando e tratando de modo agressivo a Jesus e os seus, porque perderam os porcos em detrimento da libertação do homem, nós vemos aqui Jairo se despindo de tudo. Ele se despe da sua posição social, ele se despe da sua personalidade, ele se prostra, implora por ajuda. Por quê? Porque estava sofrendo. Porque a dor de sua filha o estava aniquilando. E a notícia da cura do possesso chegara antes de Jesus àquele lugar. A conversa já tinha passado, e ali na multidão, o que fora enfermo, o homem de Guedara, louvava-o, narrando o episódio extraordinário da sua libertação. Jairo, vendo aquilo tudo, se sentiu mais impulsionado a procurar Jesus. Havia nele aflição e fé. A multidão, essa massa informe que se agita de um dia, de um lado para o outro, arrancou o mestre da presença e logo todos exclamavam à frente com entusiasmo um novo acontecimento. Então veja como é marcado por situações em que Jesus demonstra a sua grandeza, a sua força, e as pessoas que o acompanhavam a tudo assistia. No momento em que Jairo procura Jesus, ali estava a mulher hemorroísta, muito conhecida, que o tocou a sua veste, como disse anteriormente, e se curou de um mal que a perseguia, que a maltratava, angustiava há 12 anos. No meio das alegrias que espocavam naturais, os conflitos e precipitações cresciam, pois todos o queriam. Todos queriam que ele curasse, todos queriam que ele trouxesse em paz, todos queriam que ele resolvesse os seus problemas. Nós também não iríamos querer? Certamente que sim. Se soubéssemos da notícia que Jesus andava por aqui, poderia estar lá longe, no interior, mais interior, no sul da Bahia, no sul do país, no norte, onde quer que estivéssemos, onde quer que ele estivesse, nós sairíamos daqui e iríamos em busca dele, buscando a paz, o conforto, paz que nós buscamos e muitas vezes não encontramos. Então Jesus novamente se depara com Jairo. Jairo já havia falado com ele, já havia se prostrado aos seus pés, já havia tocado a multidão com seu gesto de humildade. E novamente Jairo se aproxima dele, o seu olhar transparente penetrou em tons diáfanos. O olhar de Jesus em Jairo. O pai, emocionado, retornou à rogativa. Havia ternura e dor na voz quase sumida. Venha à minha casa, Senhor. Minha filhinha de 12 anos está à morte. Jesus compreendeu-lhe a extensão do sofrimento e o acompanhou. Quando já se encontravam à porta da residência confortável, repleta de parentes aflitos e curiosos, uma pessoa informou o genitor em pranto. A menina está morta. Não suportou. Não incomodes mais o mestre. Os gritos e lamentos, o prantear em sinfonia lúgubre ergueram-se em muitos em solidariedade, e muitos em solidariedade choravam. O pai, trespassado pelo punhal da agonia, pediu-lhe desculpas e ia entregar-se ao desespero quando a voz lúcida e melodiosa afirmou: não temas, crê somente, ela será salva. Os céticos que ouviram retrucaram: ela morreu, é tarde.
imperturbável. Ele adentrou-se no lar sob o infausto acontecimento e repetiu: ela dorme. Os mortos para a verdade reagiram. São os mesmos de todas as épocas, estroinas emocionais, passam da humildade à violência facilmente quando se sentem ameaçados, confundidos na sua prosápia. Maravilhoso texto. Primeiro que vamos entender o contexto. Aquela época costumava-se contratar pessoas, então tinha os familiares ali, mas tinham também as pessoas que eram contratadas, carpideiras, pessoas que ficavam chorando pela pessoa que havia falecido. Então essas pessoas eram contratadas, tinham uma tarefa ali a desenvolver. Quando elas falam, não adianta mais, nas entrelinhas, né, tá dizendo, vai embora, já foi, ela já morreu, pronto, tá feito. E ele, imperturbável, diz, ela dorme. Acho isso tão profundo e bonito, porque às vezes nós nos posicionamos na vida como essas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, velando, entre aspas, a menina. Nós queremos que as nossas afirmativas sejam verdadeiras. E para isso não importa se a menina vai morrer, se a família vai sofrer, não importa. Não foi dito que ela morreu, pronto, aceita. Aceita que ela morreu, vai embora, acaba tudo. Mas a postura dele é uma lição de vida. Não é guia, não é modelo. Por mais que nós estejamos a muita distância dele, tranquilo, confiante, não alterou a voz, não mandou todo mundo embora, vai todo mundo embora daqui que eu não quero saber de ninguém aqui. Não mandou, não se alterou diante da dor e da assertiva de que a menina havia morrido. Primeiro ele disse, minha fé, se fortaleça. Depois ele simplesmente fala, ela dorme. Assim como dormimos nós, vivos, aparentemente, para a realidade espiritual da vida. Ignorando a vida, essas pessoas que negam, que querem ser aceitas nas suas verdades, transitam nas sombras nas quais se comprazem. Os que morrem no corpo estão mais vivos do que elas, que perderam a vida no engano da matéria, do egoísmo. Esses mortos rebateram furibundos, energéticos. Ela morreu e desejam-na morta, a fim de sentirem-se em deleite moral inferior, triunfadores da sua opinião. Jesus mandou que os frívolos saíssem e permaneceu com o pai, a mãe, Pedro, João e Tiago no quarto onde a jovem dormia. Pálida, enrijecendo-se, a pequena era a própria morte na sua postura final. Tocando-a com doçura e imprimindo energia com meiguice à voz, o Senhor falou-lhe, tomando pelas mãos. Menina, levanta-te, Talita Gumi. Não sei se assim pronuncia, mas essas são as palavras em hebraico. Um suave rubor tomou-lhe a face e o espírito retornou ao corpo em quase total rigidez. Um doce aroma de anêmonas em flor invadiu o quarto e o hálito da vida espraiou-se no aposento, agora arejado. A menina ergueu-se, sorrindo, enfraquecida, e ele ordenou, dele de comer. Estrondou a alegria e os hinos de louvor bordaram todos os lábios com melodias festivas. Jesus, a vida abundante, penetrou a família com a sua vitalidade e alegria. A movimentação do júbilo percorreu a massa. E Jairo, o responsável pela sinagoga, após beijar a filhinha que retornara da letargia, ao procurar o rabi para agradecer,
já não o encontrou. Ele saíra. A multidão esperava-o e seguiu-lhe em pós. No futuro, anciã e feliz, a filha de Jairo em Cafarnaum narrava o episódio inesquecível e procurava definir o indefinível daquela voz que ia arrancá-la das sombras. Talita Gum, menina, levanta-te. No torvelinho das paixões que predominam, ameaçando de morte, de condenação a criatura desatenta, Jesus ainda exclama com piedade: ela dorme. Amélia termina aqui o seu capítulo, muito bonito, muito tocante. Como disse para vocês, a forma poética com que ela escreve toca o coração. É difícil tocar o coração, a leitura normalmente trabalha o campo cognitivo do intelecto, mas ela consegue trabalhar o intelecto, trabalhando também o coração. E nós ficamos aqui pensando nas circunstâncias que ocorreram naquela tarde, com aquela família, nos sentindo ali muitas vezes como mortos, mesmo estando vivos, mortos no sentido de ausência de consciência da realidade superior da vida, de que não estamos aqui por acaso, de que há um propósito maior e que entrar em contato com esse propósito maior, que diz respeito à essência divina que nos compõe, é algo que nós estamos buscando há muito e ainda não conseguimos realizar, porque nos perdemos no emaranhado da vida, nos identificando com o que é material, mergulhando na matéria sem conseguir abstrair, sem conseguir sair dela, sem conseguir voltar-se para dentro de nós. Muitas vezes nós passamos uma encarnação preocupados com o externo, com o que nos acontece, com o que acontece à nossa volta e que repercute em nós também, mas não temos essa profundidade de voltarmos para dentro. Quando ele afirma, ela dorme, talvez ele esteja fazendo essa afirmativa para todos nós que tanto tempo estamos aqui meio que mortos para essa realidade espiritual. É engraçado que, curioso, quando ela retoma a vida, ele pede que a alimente. Então a gente entende que é preciso estar desperto, com a consciência desperta, mas nós não podemos abrir mão da matéria. Este é um movimento que não nos cabe agora, se estamos encarnados, se somos seres materiais, nós precisamos estar vivendo e aproveitando a vida material. É aqui que o progresso se concretiza, é aqui que ele se consolida. Nós aprendemos muitas coisas na erraticidade, nós trazemos muitas lições impressas no psiquismo, mas é aqui na vivência da vida cotidiana, atrelados à matéria, que nós vamos desmembrar esse grande emaranhado que nos compõe de sermos criaturas túbias, de estarmos presos à matéria, mas também ligados a essa essência espiritual que nos é o que é verdadeiro, o que é a nossa essência verdadeira. Então esse é o grande desafio da vida, e é interessante que a morte era uma morte aparente, às vezes nós nos detemos nessas questões, né? A morte... É interessante que eu trouxe até aqui uma reflexão sobre isso, a gente ainda tem 10 minutos, eu acredito que dê para fazer. De acordo com o que a gente estuda no Espiritismo, a morte ocorre quando há o desligamento definitivo entre o espírito e o corpo físico. Esse desligamento, ele nem sempre é instantâneo. Às vezes ele pode demorar mais ou menos, dependendo da condição com que a pessoa vive o processo. O Kardec, nas suas obras, juntamente com os espíritos, vai explicar que existe um período de transição em que os laços fluídicos se unem ao espírito
e esses laços vão se desfazer também gradualmente. Quando a gente renasce, os laços vão se unir molécula a molécula, né, como a gente vê lá na descrição da Gênesis, e esse desfazer também vai ser gradativo. Então, uma pessoa, em algumas ocasiões, podem apresentar sinais que levam à conclusão que ela morreu, embora o desligamento espiritual ainda não tenha se completado. Nós vamos ver isso nas obras de André Luiz, mais especificamente no livro Obreiros de Vida Eterna, quando ele vai relatar, ele fala de uma série de desencarnes ali, e ele vai relatar o desencarne do Dimas. Não sei se vocês já leram essa obra e se recordam deste caso. Inclusive o Dimas, ele vivia na cidade que eu venho lá de Minas Gerais. É uma cidade que chama Lavras, no sul de Minas. O Dimas vivia lá. Toda aquela história do Dimas é, de alguma forma, a história da cidade. E o centro que eu frequentava lá, a casa que eu era vinculada, fizeram uma vez uma pesquisa e conversaram com a neta dele. E aí receberam uma série de informações a respeito. Ele era realmente um médium muito... Era um médium que tinha uma grande vivência mediúnica, uma mediunidade bem intensa. Bom, enfim, o Dimas, ele vai ser desligado do seu corpo, mas isso não acontece imediatamente, ele fica ainda preso. Tanto que eles vão acompanhar o velório, eles vão até o sepultamento com o Dimas. E o instrutor explica a André Luiz, não, é porque é preciso de um tempo maior. E olha que o Dimas era um homem aparentemente espiritualizado, ele era médium, ele tinha uma vida de muita caridade, ele vivia para o outro. Mas o que acontecia com o Dimas? Ele não se preparou para desencarnar. Ele não se preparou consigo, não se preparou com seus familiares. Então, isso levou um tempo maior. Então, isso é natural. Então, na visão que a doutrina espírita nos oferece, a menina encontrava-se num estado de profunda suspensão de funções vitais. Então, todos acreditavam que ela tinha morrido, mas como Jesus tem uma elevada percepção espiritual, ele identificou que o espírito ainda permanecia ligado ao corpo. Por isso ele falava com tanta segurança e tranquilidade, não choreis, ela não está morta, ela dorme. Jesus não estava negando a realidade observada pelas pessoas, ele estava revelando uma realidade espiritual que as pessoas não conseguiam perceber. E o Espiritismo, e tudo que a gente estuda aqui, ele vai nos ensinar que Jesus tinha um domínio excepcional de fluidos, um espírito de primeira ordem, um espírito já consolidado no processo evolutivo. Então, ele tinha domínio fluídico. Se a gente vê isso, às vezes, entre pessoas aqui parecidas conosco, por exemplo, hindus, yogis que ficam em cama de prego, não sentem dor, que fazem o coração parar por alguns minutos, tem esse contato, esse controle físico. Imagine Jesus, é um controle enorme, né? Sem proporção. Então, utilizando a sua vontade, o seu magnetismo superior, ele fortaleceu os vínculos entre o espírito e o corpo e favoreceu o retorno completo das consciências e das funções orgânicas. Por isso, ele toma a mão da menina e diz, menina, levanta-te. Ocorre aí a reintegração do espírito ao organismo físico. O espírito retoma o controle do seu organismo físico. Mais importante do que discutir se houve morte clínica ou letargia é compreender a lição central do episódio. Nós que estudamos o Espiritismo precisamos ter clareza destes conceitos. A vida não pertence ao corpo, mas ao espírito. A morte não destrói a individualidade. Deus governa a existência por leis sábias e justas, por leis. Escolhas são nossas. Jesus demonstra conhecimento dessas leis em grau incomparável. Por isso o episódio da filha de Jairo é visto menos como uma violação das leis naturais, não é um milagre, o Espiritismo não acredita em milagre, e mais como uma demonstração que existem leis espirituais que a humanidade ainda desconhece. Então é isso que essa lição nos traz. Em síntese, para finalizarmos, a interpretação sustenta que a menina não estava morta no sentido absoluto da palavra, pois o espírito ainda não havia rompido os laços com o corpo físico.
Jesus percebeu essa condição, atuou para que ela retornasse à plena atividade orgânica. Nós vamos encontrar nas obras da codificação capítulos que nos ajudam a entender, como, por exemplo, o capítulo 14 de A Gênese, em que ele vai falar, Kardec vai falar dos fluidos. E vai nos ajudar a entender. Na mesma Gênese, Kardec fala dos milagres, né? Entre aspas, que não são milagres, mas que são experiências vividas por Jesus, que as pessoas tomam como milagres, mas que têm uma explicação, em função do que a gente estuda na ciência espírita, como, por exemplo, fluidos e outras coisas mais, magnetismo e outras coisas mais. Então é isso, Andréa. 17h57, o tempo é precioso e eu o respeito e prezo muito. Finalizamos aqui. Muito obrigada, Silvana, pelas suas reflexões maravilhosas, sem dúvida nenhuma. A prova está aí, tem algumas mensagens que são direcionadas a você, se você puder olhar. Nós agradecemos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Silvana, aproveitar esses últimos momentos? Fiquem à vontade. O pessoal está aí, ó, pensando. Refletindo, né, Andréa? É verdade. Ju, fique à vontade, Ju. Boa tarde a todos. Eu só agradeço, Silvana, por você estar sempre aceitando o nosso convite, de estar conosco, estudando, trazendo reflexões acerca desses temas que a Amélia Rodrigues nos oferece para o nosso estudo e para a nossa reflexão. Enquanto você falava sobre a cura da menina, eu fiquei lembrando e tentando, não vou dizer que eu consegui não, tentando ver ou sentir a serenidade do Cristo, quando estava atendendo aquela jovem. Não ficou no desespero, como muitas vezes eu já fiquei. E eu, em determinadas situações, e acredito que ainda irei ficar, porque eu ainda não consegui desenvolver em meu íntimo essa fé madura que o Cristo já tinha desenvolvido. E me recordei também, uma vez que eu estava presente com Evilásio Menezes, alguns que estão aqui conhecem muito bem, ou conheceu pessoalmente, e chegou uma jovem totalmente obsidiada. Ela só faltava cair sobre o chão e a mãe tentava segurar e ela se esperneando sentada em uma cadeira, e Evilásio estava fazendo uma palestra nesse dia. E aquela menina estava muito inquieta e a mãe desesperada, com vontade de que ela fosse atendida logo. E Evilásio estava fazendo a palestra, continuou fazendo a palestra, e a mãe queria tirar ela do salão para levar para um outro espaço, e ele falou, não, deixe ela aí. Ele fez a palestra de 1 hora de relógio, e ela estava sentada, e a mãe, quando ela ia para cair, a mãe segurava. E quando terminou a palestra, a menina estava bem, entre aspas, né? Ela tinha parado aquele surto de se bater na cadeira, de querer cair ao chão, e ela estava tranquila. E aí, quando você estava falando de Jesus, quando chegou à casa de Jairo, eu me recordei da serenidade do Cristo, da postura de Evilásio naquele dia que eu percebi, e trazendo para a minha vida como nós precisamos desenvolver em nós esse equilíbrio, para quando nós nos depararmos com situações dessa natureza, acreditar e confiar na misericórdia de Deus e na assistência dos bons espíritos, em particular Jesus, que está nos ajudando. E não ficar no desespero de querer a qualquer custo e de forma imediata resolver o problema do outro e dos outros, porque cada um precisa passar pelo seu caminho de Damasco, cada um precisa passar
pelas suas experiências, porque os espíritos que sabem muito mais do que nós estão ao nosso derredor, percebendo as nossas necessidades, percebendo os nossos merecimentos e, com certeza, nos ajudando e nos auxiliando sempre. Eu preciso desenvolver muito esse equilíbrio íntimo. Todos nós, né? Assim como ele, não seremos tão cedo, né? Estamos muito distantes dele, mas podemos nos espelhar nele e que seja 1 milímetro do que ele nos ensina já repercute em nós, né? E lembrando que ele estava sob pressão, né, Juscelia? Porque a multidão o pressionava. Ela morreu, ela morreu, ela morreu, tipo, vai embora daqui, já tá feito. E ele se manteve sereno porque ele sabia. Por mais sereno que ele seja sempre, né, porque ele é a serenidade, o espírito dessa natureza desenvolve a virtude, ele se torna a virtude, porque a gente tem, eu tenho paciência em alguns momentos, em outros não, mas ele é a virtude, ele é a paciência. Então, é para ele com muita tranquilidade, mas como a gente está aprendendo com ele, a gente precisa entender que muitas vezes as pressões que a gente vive na vida nos convidam a manter a serenidade. E esse é o convite, por mais que a gente ainda não tenha a serenidade, a gente vai buscá-la e vai mantê-la na tranquilidade. E ele sabia, né? Ele conhecia. Então, conhecer é o primeiro passo para a fé. Quando a gente conhece, a gente crê. Bem, então, eu agradeço, Silvana, mais uma vez, a cada um de vocês. Que nós possamos, nesse momento, e durante o percurso da semana, refletir, pensar sobre essa passagem, que é muito importante, muito bela, como nos apresentou Silvana, e mantermos a nossa fé viva, né, confiando e acreditando, que isso nos fortalece sempre, principalmente porque Jesus está conosco. Onde nós, quando nós nos propusermos a promover o bem, a vivenciar as suas lições dentro das nossas possibilidades ainda, são muito ainda pequenas, mas ele sempre estará em nós. Assim como Deus vive dentro de nós, em nossa consciência. Então, que busquemos no percurso da semana refletir sempre sobre as nossas ações, como nos pede Santo Agostinho, diárias. É difícil, mas a partir do momento que a gente vai se habituando todo dia, analisar um pouquinho daquilo que fizemos no dia, seja de certo, seja de errado, nós vamos, com isso, promovendo em nós mesmos um novo olhar, um crescimento, uma força, né, que ela vive em nós. Somos abençoados pelo fato de que temos consciência, neste momento, do que é certo, do que é errado, do que é importante ou não para nós, seja da parte material ou espiritual, porque começamos a caminhar. Então, quando a gente começa a caminhar mais consciente, aquilo que nós cometemos de equívoco, aquilo imediatamente reflete no nosso pensar. Então, nós temos que ter esse olhar de pedir perdão quando cometemos atos impensados, mas também de ter a paciência de escutar o outro, de compreender o outro. Não é fácil, mas nada é impossível, né? Porque aqui estamos. Então, é agradecer. Simplesmente isso, é a prece final. Gratidão. Gratidão a cada espírito aqui encarnado e desencarnado, aos mentores de cada casa aqui representada, que aqui está, e aqui se compromete em trazer aqueles irmãos que necessitam ouvir e aprender para despertar. Então, sempre será gratidão. E que tenhamos a coragem de seguir sempre. Sempre. Um grande abraço a todos, muita luz, e venhamos a nos encontrar na semana que vem.
Que Deus abençoe cada um de vocês e suas famílias. Muito